Olá, boa noite. Mais uma vez, bem-vindos à minha casa, literalmente a minha casa. E hoje vamos fazer uma live que eu fiquei muito feliz com os inúmeros directs que eu recebi, achando legal que a gente ia se encontrar de novo, eu e a Gabi. Realmente, a última vez que a gente se encontrou, eu disse que eu ia pular para dentro do celular, de tanto que eu me empolguei, que eu me emocionei conversando com ela. Então, hoje a live é com a queridona e super especial Gabi Lacerda. De um lado, ela com as questões espirituais, do outro lado, eu com as questões técnicas, que a gente não pode esquecer disso, mas também sempre deixando que essa coisa do afeto, essa coisa da espiritualidade, do pensamento positivo, que tudo isso torne a nossa jornada, a jornada de vocês, mais leve, mais serena. Todo mundo que entra nessa batalha sabe que pode dar errado, que pode ter negativo, que nem sempre a gente vai garantir que vai dar certo. E o que eu acho que a Gabi vem mudando a história, olha, ela já tá aí, vem mudando aí a história das nossas tentantes, é trazer isso, trazer leveza para que a gente possa superar até a gente chegar ao nosso bebezinho tão sonhado. Eu vou chamar ela então, tá aqui ela. Vamos lá que ela vai entrar. Oi, querida! Ei, doutora! Que beleza, hein? Que Ó, coisa vou só boa. botar um filtro alegre Como é que aqui, tu né? coloca esse filtro aí? Eu não Ó, sei colocar esse gente! filtro. Ó, não vivo sem. É? Ó, você bota no rostinho da bolinha. Ó, aqui, ó, gente, é esse. Não, esse aqui não, mas não é esse que eu quero, não, gente. Peraí, já tem o meu certo. Não Olha tem aí da bolinha? aí. Pronto, olha que Ai, simpático. assim também pode ser. Ai, menina, você achei ótimo. Aí você não tem Ah, eu problema, não. gostei desse. Esse Vou fundão deixar esse. não apareceu pra mim esse, mas vamos Não? lá, gostei não. Olha isso, que amor! Não, mas eu vou te dizer, o que eu mais gosto é esse aqui. Adoro, Esse eu né? gosto. Esse é da Vogue. Esse é ótimo. Então eu tenho que baixar uns filtros mais atualizados. Esse é bom, hein? Olha aí. Ai, que legal, gostei. E aí, Ó, Gabi? Gabi, deixa eu te dizer, tu vai ter que escolher um outro filtro, porque tá porque... travando? Não, porque eu só te vejo do nariz para baixo, Assim? E agora? mais para trás. Não tem problema. Vamos assim. Não E tem agora? problema, mais para trás, porque sem filtro eu não faço. Não é isso, não. Não, você tá vendo meu rostinho? Não, só do nariz para baixo. Tu tem que ir mais para trás ainda. E agora? Assim Agora também? sim. Mas também é. Aí sim. Gente, agora sim, vou te falar. Assim eu não vejo nenhuma pergunta, mas aí tá tudo certo, né? Ah, sim, sim. Não, mas aí eu vou organizando aqui as Então tá bom. perguntas. Então vamos lá. Até eu queria dizer para quem está nos assistindo aqui, para mandar a pergunta ali no pontinho de interrogação, porque senão a gente perde elas, né? É. Tá? Então tá, Gabi, querida. Sempre tão bom falar contigo. Eu disse agora, antes de tu entrar, eu só tenho que cuidar, porque daí quando eu começo a falar contigo, eu tenho vontade de entrar dentro do celular. Fique à vontade. E aí, trabalhando muito, ajudando muita Muito, gente. muito, muito, porque assim o projeto ele está crescendo de uma forma muito especial, de forma muito profissional, né? A gente está agora, antigamente, logo quando surgiu o Bem Dizer, era algo muito de Gabriela, né? Eu tomava frente de mentoria individual, de um tudo. E agora a gente tem uma equipe de mentores, a gente tem agora professores que ministram cursos. A nossa comunidade Bem Dizer cresceu muito, tem mais de Que legal. 400 tentantes. A gente tem Legal. ambulatório de limpeza energética todo domingo. A gente agora vai começar no dia 3 um grupo com profissionais, nutricionistas, psicólogos, para estudar sobre metafísica para Que tentante. legal. Que legal. Então, Que assim, dá um legal. movimento muito especial. Eu vou te dizer que das minhas pacientes, sem mentira, eu acho que, sei lá, 50% a 70%
pelo menos um livro teu tem. Pelo menos. É mesmo? Pelo Gratidão menos, pela né? confiança. E assim, Olha. não, e é assim, tu tens mentoras que são minhas pacientes, né? Sim. Ah, é? Mais de uma, é? Uma eu sei É, que é. mais de uma, Sim. tá? Ah, mentorandas também. Não, É? eu tenho uma, E uma men- mentoranda muito amada minha que vai fazer, vai fazer uma transferência agora. Ah, eu já sei de tudo. Eu sou meio da não, fofoca mas do negócio. tu tem uma que trabalha Mentora. contigo. Tem uma mentora amada Mentora, nossa. Claro. mentora, que é minha Tem. paciente. E foi Isso. muito engraçado que quando ela veio, bem no dia, eu passo uns vídeos na recepção, e bem no dia que ela veio, a primeira consulta, eu tava passando um vídeo meu e teu. Que linda. Ai, Ó, que tem bom. paciente minha ali, ó, eu amo, paciente minha que tá Ah, sempre com a Gabi Lacerda. Mas é uma ah, equipe, né, Gabi? Apesar da gente não se conhecer pessoalmente, a gente já fez um monte de coisa junto. E o principal, a gente compartilha de várias ideias, né? várias Tudo, ideias. tudo teu lado, dessa parte espiritual, eu sempre tento abordar isso também, né? Porque eu acho que é fundamental, né? E eu sempre digo, na hora da gente tomar a decisão, né, da paciente tomar uma decisão, eu sempre digo que ela vai basear a decisão dela num tripé, que é a questão clínica, né? Precisa ou não precisa de tratamento, qual é o tratamento que precisa. A questão financeira, porque às vezes ela teria melhores Sim. chances com determinado tratamento, mas não tem essa condição, então ela tem que se organizar. E aí, questão emocional também. Eu consegui aceitar fazer determinado tratamento, e uma das coisas que eu quero te perguntar, né? Uma das perguntas que eu quero te fazer sobre essa jornada, então é o emocional, né? E na hora que ela vai fazer o tratamento, ela também tem um tripé, né? Que eu sempre digo, que é o tripé clínico. E o que eu digo de clínico, né? Qual é o tratamento que eu vou escolher, qual é o protocolo, como é que a gente vai fazer congelamento de todos os embriões, vai transferir a fresco, vai fazer análise genética, vai usar qual é o preparo de endométrio, qual é a medicação adjuvante, quais são os exames que eu vou fazer antes, né? Então é a parte clínica, né? O que a gente faz. É inevitável a gente falar que precisa da parte física, e isso praticamente independe dela, né? No sentido, independe dela, o que ela pode fazer para mudar. Por mais que a gente fale em dieta, eu sempre reforço, a gente sabe que existe uma base, né? Que eu tô falando basicamente dos gametas, né? E aí, se a Sim. gente for pensar de pacientes mais velhas ou com baixa reserva, a gente sabe que pode ter uma limitação, que não impede a gravidez, mas que talvez tenha menos chance. Então, tem a parte física, mas tem a parte espiritual, emocional e de entrega, né? Eu tô anotando aqui para depois, se tu me perguntar, para eu não me perder, tá? Então, para indicar o tratamento, eu digo que é clínico, emocional e financeiro. E quando ela entra no tratamento, tem mais um tripé, que é o que sustenta essa busca por esse nenê e essa busca por esse positivo. Que é o quê? Que é o clínico, o que eu faço, é o físico, o que ela me dá, e é a parte espiritual, emocional, e essa palavra, entrega. Entrega. Sim, está inteiro o processo. Isso. E tu entra nessa parte, na primeira, da indicação do tratamento emocional, e que daí eu quero que tu fale um pouco sobre a dificuldade e todo o processo de luto, de aceitar a dificuldade para engravidar. E aí vem a negação, né? Por que tanta gente demora e fica pensando e eu não tenho nada? E às vezes eu me deparo aí com gente que está tentando há um tempão, hoje mesmo, uma paciente de 41 anos e meio, sem óvulo, tentando há 3 anos. Já tinha exames descritos no laudo com várias alterações, mas ela chegou na consulta dizendo: não, a gente não tem nada, mas a gente não engravida. Né? Por que essa Entendi. negação? É Como é porque, que na a Gabi verdade, entra aí? O que mas tu sabe, sugere? Essa dificuldade de aceitar, porque isso atrasa tudo. entendi. Eu vi, inclusive, até uns stories, né? Você sempre Isso. fala sobre isso. Eu vi. Essa era outra. Essa que eu falei era outra. E Sim, às vezes eu sim, faço vídeo braba.
Sim, sim. Não, eu entendi. Não, eu tô entendendo o contexto, né? O que é que acontece? Numa visão espiritual, há um tempo certo para todas as coisas, né? Então, muitas vezes, ela está sendo convocada para uma situação, mas ela ainda não se sente pronta para essa situação. Que é você encarar o fato de precisar engravidar em cima de uma maca. Ninguém aqui, eu não lembro de eu conversando com as minhas amigas na faculdade, falando, ai, tomara que eu engravide numa maca. Nunca, nem imaginei. Eu falei, não, eu quero um vinho, eu quero um romance, eu quero, ai, eu te amo, né? Enfim, aquelas músicas, né? Enfim, internacionais, aquele, né? Aquele chameguinho. Eu nunca imaginei isso. Então, é uma experiência que ela está sendo convocada para um novo. Para você vivenciar a mudança, você precisa estar disposta. E essa disposição vem de um olhar de gratidão. Então, quando a gente não entende e fala assim, meu Deus, ainda bem que tem essa oportunidade. Enquanto não cai essa ficha, eu ainda estou passiva. Ainda não me entreguei. Então, por isso que vem um processo, né? Até do procrastinar. Então, há 3 anos atrás. Não, mas vai que eu tomo um chá e não melhora. Vai que o milagre vem. Tem muito disso, porque nós somos movidas à esperança. Então, numa visão espiritual, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, né? Então, na nossa visão é assim: se ela chegou nesse ponto para você, com 41 anos e sem óvulos saudáveis, ela está sendo convocada para ovodoação. É a história dela. Então, não tem certo, não tem errado, não tem essa dualidade, né? Tem o tempo da convocação dela. Aí agora, para ela virar essa chave, ela vai começar a precisar se purificar e quebrar essas crenças limitantes. O óvulo não é meu, né? Ai, meu Deus, meu marido está tendo um relacionamento com a outra mulher, porque a gente recebe relatos desse tipo. Gabi, quando eu recebi o diagnóstico, a indicação de ovodoação, eu sei. Meu marido. Deu. Não, Voltou? eu tinha esquecido de colocar no modo avião. Tá. Então, muitas falam assim para mim, né? Falam assim, ai, Gabi, quando eu recebi a indicação de ovodoação, na mesma hora eu pensei, meu marido está se relacionando com outra mulher. Então, são muitas crenças que vêm para a superfície. Então, a gente tem Uhum. que ter muita misericórdia pela história de cada pessoa. Fazer esse acolhimento e falar para ela, olha, você despertou para buscar uma clínica agora. Seja bem-vinda. O que a gente tem para você é isso aqui. Você está vivendo a sua experiência de avanço espiritual mais avançado. Então, se você chega, você fala assim, pode falar até para ela, olha, se você chegasse daqui aqui, buscasse esse recurso há 45 anos atrás, não tinha isso que eu vou te falar agora. Então, só por aí seja grata. Só por isso seja grata. Seja grata. Tá? Então você quer gestar, você quer maternar, e aí você pode vir com esse olhar, né, do epigenética. Então a ciência traz também esse carinho, esse quentinho no coração, né? Quando traz os conceitos dos fatores ambientais, da ligação, da conexão com a mãe, com o bebê. Então na visão espiritual, é como diz assim, né? O mestre aparece quando o discípulo está pronto, né? Então, assim, se apareceu para ela a FIV agora é porque essa é a hora dela encarar isso. Então, a gente pode partir desse princípio para levar uma calma para ela e falar: está tudo bem, porque tem um processo de culpa que pode paralisá-la, e a gente recebe muitas mulheres assim. Por que que eu não tentei antes? Né? A gente não tem como controlar a jornada. Não tem como controlar a jornada. A bem da verdade é essa. Então, assim, imagina, eu casei com o Thiago em 2007. Em 2007. Eu fui começar a pensar em 2000, final de 2012. Eu nunca nem pensei, nunca nem fiz um exame. Eu fazia meu normal ginecológico, ele nunca tinha feito um espermograma na vida. Entendeu? Então, assim, e quando aconteceu para mim, quando eu fiz 30 anos, eu pensei, gente, ainda bem que agora eu tenho essa consciência. Porque eu não sei o que poderia ter acontecido se eu tivesse vivido a experiência antes de maturidade. Entende? Então, assim, é daqui para frente. O movimento é para frente, sabe? Olha só, vou te confessar uma coisa, sabe? Ano passado, antes da pandemia, assim, eu tava muito nessa vibe da espiritualidade, né?
muito da gratidão. E aí veio a história da pandemia, e a pandemia mexeu com a gente, né? Muitos medos, medo de tudo, né? Medo da morte dos familiares, medo até da questão, né? Dos negócios, como é que a gente ia manter aqueles funcionários e Claro. tudo. E incrivelmente, eu acho que a pandemia veio também, ela fez uma coisa meio que a gente não esperava, né? As pessoas começaram a se dar conta, aquelas que já tinham um diagnóstico de infertilidade, elas começaram a se dar conta do que realmente importa, E isso aí. né? É isso aí, é o chamado. E aí, isso. E aí eu vou te falar uma coisa pessoal minha e agora eu vou te agradecer. Porque eu comecei a trabalhar muito, e eu fui deixando essa parte espiritual, a meditação, eu fui meio que deixando, tava sem tempo. Sim, E sim. agora, quando tu falou isso, sabe? Dizer para essa mulher de 41 anos, olhar para ela e dizer assim: tá, tudo isso é muito pesado, é muito difícil, mas olha que gratidão que tu tem que ter por ter a oportunidade, Meu Deus, isso é né? um E é sonho, isso aí. gente. Isso é um sonho. É para você falar assim, amém, reverenciar. Eu vejo as meninas preocupadas. Na verdade, preocupadas assim com a questão financeira. Sim, existe um custo elevado, a gente sabe disso. Mas existe uma crença muito grande, tipo, vou gastar dinheiro para engravidar. Ainda tem isso, Sim. Tu né? sempre conta aquela história do teu pai e eu sempre conto a história que eu tinha um boleto. Tu lembra que eu contei essa história? Que eu tinha um Sim, sim. boleto para pagar, o meu RH. paciente veio pagar antecipado o Foi. tratamento. Como assim? É, Pagar antecipado? é. Só faltou ela dizer, eu vim pagar teu boleto. Isso é quando a gente está na sintonia. Então, assim, é verdade. Então, tem essa questão, tem essa preocupação do como pagar, né? Que é algo da nossa experiência aqui da dimensão. Mas se a gente não reconhecer que se não tivesse essa possibilidade de configuração, Exatamente. Exatamente. Várias pessoas aqui escrevendo, né? A Jaque, professora Jaque, eu acho que a Janaína também, né? Escreveu gratidão por viver em uma época em que a ciência e a espiritualidade se dão as mãos. Isso é muito interessante, porque era feio o médico falar sobre espiritualidade. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, hoje eu vou te dizer que eu já não tenho eu não me sinto como sendo pertencente exatamente a uma religião, né? entendi. Mas por que isso? Porque eu acredito nessa coisa, no sentimento, na gratidão, acreditar em Deus. Acredito em Deus, meu Deus, acredito muito em Deus. Acredito que nada é por acaso, que tá tudo conectado, que tá tudo certo, né? Mas quando eu me formei, eu ia no centro espírita, né? E eu ia muito. E aí eu falava sobre essa espiritualidade. Eu me lembro que as pessoas ficavam. Se eu falasse sobre isso com outros médicos, era meio chocante. Como assim? Como É. assim? Aham, Né? E aham. hoje, cada vez mais, a gente vê que os médicos estão fazendo isso, né? Que as equipes estão fazendo isso e que é extremamente necessário e que tudo fica mais leve. E se eu te O, po- falar o que. positivo fica melhor, o negativo fica mais fácil de entender, Claro, claro. né? É o que a gente chama da crença espiritual expansiva, né? É a nossa crença espiritual que veio com a gente, que traz esse nosso o conforto, traz o acolhimento. E você sabia que muitas das minhas mentorandas são médicas, Olha né? aí, E claro, claro. são médicas e assim, mentorandas. Eu quero dizer o seguinte, elas passam pela jornada de tentante. Então, depois que elas fizeram uma FIV, duas FIVs, que elas perceberam, o embrião é perfeito, é tipo A, meu endométrio tá lindo, e não aconteceu, eu falei, não, eu preciso ter um outro olhar. E aí que elas se abrem. E aí teve uma mentoranda que me marcou demais, que a gente tem uma prática de você visualizar o embrião, né? Com a vitalidade branca, tará. E ela falava, Gabi, quando você falava isso, eu já imaginava na parte biológica, eu não conseguia ter essa, né? E quando ela se entregou aquilo que você falou, aí ela teve o positivo, assim, é uma história muito especial. E hoje ela tá grávida, engravidou com embriões congelados depois, ela engravidou espontaneamente e tem embriões congelados ainda. Então, Uhum. assim, tem um Olha processo. só. Imagine, ela engravidou de FIV, ainda tem embriões congelados. E nesse intervalo, ela engravidou espontaneamente. Aí.
até uma nova Olha que transferência. loucura. Porque Que a vida é um loucura. grande mistério, né? É um grande mistério. A vida é um grande mistério e às vezes acontecem coisas, né? Do tipo, o último embrião, aquele que tu deixou por último, Sim, né? sim. É, Aquele que tu recongelou, aquele do dia 6, aquele que tu pensou, bom, eu vou transferir, porque eu vou transferir, né? Não vou e deixar ele lá, aí? não é? Não é? Então, o que Verdade. que a gente sabe? E como não pensar, né? Esses dias, qual foi a situação? Ah, sim, eu tive uma situação muito interessante. E a paciente agora, eu liberei ela há poucos dias e ela já veio fazer ultrassom de primeiro trimestre, morfológico e tal. E quando eu liberei ela, eu disse para ela, como não acreditar em algo superior? Olha só, a paciente fez a FIV comigo com 34 anos, por motivos pessoais não transferiu, tá? Ela não teve um resultado muito bom de laboratório e eu congelei 2 tentativas, cada uma com 2 embriões de dia 3. Não era Tá, dia dia 5, 3. tá? Aham. Aí passou um tempo e ela voltou agora para transferir. Hum. Eu fui descongelar uma palheta, e isso é uma coisa que não acontece com frequência, mas eu fui descongelar e eu não gostei do descongelamento. Talvez até pela qualidade dos embriões, porque não tinha sido um caso bom, né? E aí eu fui descongelar e a minha embriologista me chamou, ela disse, doutora, eu não gostei. Acho que dá para transferir, mas a nossa taxa de gravidez aqui vai ser menor. Aí eu peguei, liguei para a paciente e só me dá uma licencinha, Gabi, tá tudo bem, tudo certo, tá bem. Maridão tá aqui fazendo, veio me trazer uma luz, mas tá A bem, né? Eu tô vida. bem iluminada, né? Tá muita, tá muita. E aí eu fui descongelar, não deu, e a minha embriologista disse, olha, doutora, eu acho que até dá para transferir, mas ela vai ter que entender que a taxa não é tão boa. Eu descongelo outra ou a gente transfere esse? Eu disse, não, vou passar a bola para ela e eu vou fazer com que ela me ajude a decidir. Ela vai ter que participar disso, né? Aí liguei para ela, ela morava em Bento, morava em outra cidade. Expliquei, olha fulana, aconteceu isso no descongelamento. Se tu quiser, tu pode transferir, mas tu precisa entender que talvez a taxa de gravidez seja menor. A minha outra opção é a gente descongelar a outra palheta, tá? Mas tu tem que entender que se esses que eu descongelei antes, se eu levar ele para quinto dia e não sobreviver, é só essa tentativa que tu vai ter agora. Ela disse assim, doutora, eu só vou ligar pro meu marido, mas a minha opinião é descongela a outra, porque eu vou ficar grávida agora. Mas eu não vou perder minha chance. Desligou, me ligou de volta. É isso mesmo. Deixa esses de hoje para dia 5. Se sobreviver, eu recongelo. E vou transferir os outros 2. Descongelamos a outra palheta, deu tudo certo, transferi 2 embriões de dia 3. Primeira ecografia. Gêmeos univitelínicos. Meu Deus. Implantou um e ele se dividiu. E aí, quando ela voltou para fazer a ultrassonografia, passou com meu marido, fez o ultrassom, veio para mim e eu disse assim, cara, como é que eu não vou acreditar que tem algo muito maior? Era Né? como se tivesse alguma coisa ali empatando para não ir, mas não adianta. Tem que ir. Quando é para ir, vai. Não, e E assim, ela até o estava fato. muito certa, muito segura, com muita certeza. E eu sempre digo, eu posso falar por mim, eu fiz 2 estimulações, né? Tu já sabe também da minha história. E eu sempre digo que a minha primeira FIV, eu estava indo para um velório. A minha Sim. primeira FIV, eu estava indo para o velório. Me dói, tá desconfortável, por que eu? E se eu não engravidar, o que eu vou falar para minhas pacientes, né? E tá ruim. A punção foi um caos. Eu sangrei. Quase fui para uma videolaparoscopia do tanto que eu sangrei. Não engravidei. A segunda FIV, a sensação que eu tinha era a mesma sensação de quando eu casei. A festa, os Friozinho na convites, barriga. entregar os convites para os convidados, frio na barriga, escolher o vestido, escolher as flores, era uma excitação, sabe? E a minha segunda FIV, eu fui buscar o meu filho. Sim. Para buscar o meu filho, eu vou fazer uma festa.
uma festa dentro de mim, uma festa com todo mundo que estiver ao redor. Eu vou fazer a minha festa. Eu fiz uma festa para buscar o meu filho, uma festa dentro de mim. Lindo. Então, É quando isso. a paciente chega para mim e diz, doutora, ansiedade atrapalha? Depende. Tem ansiedade do mal e ansiedade do bem. Ansiedade do bem, aquela que excita, eu quero. Nunca vou esquecer, uma paciente que eu fiz uma coleta, folículo vazio. Fiz outra coleta, um óvulo só. E no dia da transferência, ela disse assim, doutora, acabei de voltar da loja que eu já comprei o berço. Meu pai eterno, só tem um embrião. E a mulher engravidou. A mulher Ótimo. engravidou. Sim, sim. Né? Então, o que a gente vai dizer, né? No fim, tu é a minha convidada e eu falo mais. Tô aqui para ouvir, tô aqui para isso. A gente aprende ouvindo, a gente aprende falando, estamos aqui para aprender. É isso aí. É isso, é isso. É exatamente isso assim. Cada um tá numa jornada, né? Cada um tá numa história. Não tem receita de bolo, né? Existe sim, existem as percepções, né? Daquilo que é o comum. Mas como a expressão que vocês usam como médicos, fora da curva. Então tem tantos casos fora da curva que depois até normaliza isso. Então, assim, é né? verdade. É a gente respeitar cada um dentro da sua própria experiência. Agora, a ansiedade, ela vem como um mecanismo de controle, né? E Sim. aí, né, tipo assim, eu tô ansiosa, mas eu quero controlar isso, eu quero uma garantia, né? Que Talvez eu falei a palavra cabeça. errada, né? Essa ansiedade de querer controlar, isso aí, assim, só atrapalha. E atrapalha outra coisa. Que é fundamental que tenha, eu sempre digo para as pacientes, é fundamental que tenha relação médico-paciente boa, né? Tu tem que acreditar no teu médico, tu tem que estar entregue, não tô dizendo para tu não olhar nada, é importante porque nós médicos, eu sempre digo para a paciente, quando ela me fala alguma coisa, eu sempre digo, ó, eu quero fazer tal coisa, tu não me deixa esquecer, tá? Né? Um detalhezinho. Eu vou anotar lá na minha ficha, mas eu peço para que ela compartilhe essa responsabilidade junto comigo, né? Entendi. Então tem que ter isso, né? Então esse controle de tu não te entregar para o médico, isso atrapalha, porque lá pelas tantas tu fica pensando, essa paciente não confia em mim, o que ela tá aqui fazendo? Isso, Entendeu? Eu tô me doando tanto e ela não confia em mim. Não Vai conecta, procurar não conecta. outro. Vai Não em conecta. outro. Tu tá perdendo o teu tempo e tu tá fazendo eu perder a minha energia vital que eu poderia estar distribuindo para outra que tá louca para vir consultar comigo e não consegue consulta. Perfeito, perfeito. Então eu isso. sempre digo, sabe? Eu quero que fique ali na clínica comigo quem realmente acredita em mim. E quando eu falo realmente acredita em mim, eu não tô dizendo que eu não posso errar. Claro. Né? Eu posso esquecer que eu tinha que ter dado, sei lá, um AS. Doutora, tu lembra que a gente combinou que tinha que dar... Ai, sim, lembro. Tava anotado ali, foi uma correria, que bom. Tu tá participando do teu tratamento. Tu tá participando dessa jornada, tu tá participando, tu tá entregue, tu tá participando. Agora, quando vem sempre aquela dúvida, sinceramente, eu acho que a paciente tem que trocar de profissional. E claro, aquela que tá trocando toda hora, aí é interno. Interno. É um processo de medo muito profundo, né? Que termina desviando o processo. Agora, só uma coisinha assim, essa sua paciente que comprou o berço, a gente chama isso de... É uma ferramenta até que a gente utiliza na metafísica, né? Que é o elemento da atração. No meu caso, foi a fralda. Ela foi no berço. Ela foi ainda mais danada que tu. Tem mulheres que vão assim num bodyzinho, né? Outras, entende? É sempre um elemento de atração a gente usa, né? Então ela foi intuída isso, ela vamos pra lá o berço. Pronto, então era o que o campo dela estava pedindo. Isso é muito interessante. Sobre essa desconfiança, a gente também fala muito disso, porque às vezes tem muito. Existe um pensamento que, se você pulsar aí nos fóruns das tentantes, de que os médicos de FIV são médicos mercenários.
Então, vira e mexe, eu recebo, assim, a gente recebe isso nos cursos, são discussões e discussões. Essa semana a gente está com a imersão da espiritualidade feminina e fertilidade. Ah, São tem uma mais paciente. de... Ah, agora eu sei qual é a paciente que vai transferir. Ah, então. Tem. Então, está sendo muito especial para a gente poder fazer esse momento. E aí teve uma que me perguntou isso, Gabi, você não acha que os médicos são mercenários por cobrarem um valor tão alto para a FIV? E aí eu fiz ela refletir, todo o grupo, né? É 6 horas da manhã, um barato, amanhã termina, né? E aí eu virei e perguntei assim, vocês já pararam para pensar que o preço do tratamento, o valor do tratamento é muito comum entre as clínicas, você pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, mas não é nada assim, 100 mil em uma clínica, 30 em outra. Então, porque existe algum custo ali. Aí eu falei, eu não sei, porque eu nunca tive uma clínica. Então, eu sempre procuro olhar nessa perspectiva, né? De que existe uma boa intenção, a categoria é uma categoria que estuda muito, tem recursos caros. Eu falei, eu não imagino quanto seja para manter um laboratório com embriões congelados, né? Então, assim, o nosso papel aqui é seguir o fluxo. Então, se eu estou achando caro, é porque eu não estou vendo valor naquilo. É acessível para todo mundo? Não, não é acessível para todo mundo, a gente tem essa consciência, né? Mas eu até falo no livro Prepare-se para a FIV sobre isso. Se você for conversar com pessoas que estão no processo de sobreviver, né, a um câncer, por exemplo, onde tem pessoas que tomam um comprimido, 40 mil reais por mês, para uma leucemia, para um processo, a pessoa tá ali, menina, pelo amor de Deus, eu quero Gratidão por ser viver. para uma FIV. Gratidão, porque tem, meu Deus, tem esse remédio que está aumentando a minha sobrevida. A gente também está lutando por uma vida quando faz uma FIV. Eu acho bem interessante tu falar isso sobre o dinheiro. Meu Deus, a minha cachorra pegou a chave, agora vai ficar fazendo barulho. Bom, se for muito barulho, eu vou sair. Meu Deus do céu. Tá. Vai lá, vai lá. Eu fico falando com as pessoas aqui. Quer que eu fique aqui? Tá, vai falando. Vai lá. Viu, minha gente? Então, assim... É isso mesmo. Então, é importante a gente refletir sobre isso. Então, é acessível, Gabi? Não, gente. A gente sabe que não é acessível, né? Um tratamento de FIV exige um montante que muitas pessoas não conseguem. Ó, já que eu não tive menina, ó. Menina olha o que ela pegou, a chave inteira. Muito bem. Alegrinha, né? Sim. Então, olha só, o que eu queria falar. A questão do dinheiro que você falou foi importante. Eu vou te contar uma história. Eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum. E hoje uma psicóloga me convidou para fazer uma live semana que vem. E ela disse assim, o que tu quer falar? Sobre o quê? Eu disse, não, tu me diz e eu vou falar sobre o que tu quiser. Não, mas o que tu gosta de falar? Daí eu disse assim, eu gosto de falar aquilo que às vezes choca. Aquilo que ninguém tem coragem de falar. A verdade, mas aquilo que ninguém tem coragem. Sobre isso do dinheiro, eu vou te dizer assim, né? Por exemplo, tá? Eu venho de aqui no interior do Rio Grande do Sul, colonização europeia, tem uma coisa muito assim, sabe? Do dinheiro. Que é feio ganhar dinheiro, muito dinheiro, aquelas né? crenças limitantes, sim. Isso, sabe? E é feio cobrar. E o que aconteceu por muito tempo, e eu vou te dizer que há pouco tempo, eu comecei a fazer muito tratamento de graça. Já passei por isso também. Foram 2 anos de bem dizer. Tudo gratuito. Eu vou fazer 10 anos de clínica, tá? E aí o que acontecia? Eu ficava com pena das pacientes e lá pelas tantas eu tava cobrando só o material. Receptora de óvulo que não engravidava, eu não aceitava que ela tinha recebido óvulo e não tinha engravidado. Então eu dizia, vou buscar mais óvulo para ti. Teve uma receptora que eu dei 18 óvulos e fui dando. Até que um dia eu disse, não dá com o sêmen do teu marido. E eu fui pagando aquele tratamento, pagando no sentido de não cobrar. Sim. E chegou um momento, sabe, que eu parei e eu pensei assim, é o meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu me dedico muito para isso, eu dou o meu sangue, cada hora a mais que eu fico lá é uma hora menos na casa, né? Eu sei que eu sou competente, eu sei que eu tenho o meu diferencial e eu pago um monte de salário para manter aquele atendimento. Claro. Né? E fora isso,
eu sei do tipo do material que eu invisto. Não tem nada nacional, nada, nada. Então, a FIV é cara? É. E vou falar mais, eu já fiz FIV em americana, eu já fiz FIV em japonesa, brasileira que morava no Japão, que veio para o Brasil, porque tinha Sim, familiares, e é unânime. No Brasil é muito mais barato. E mesmo a sim, gente importa as coisas. Por que que no Brasil é mais barato se o material é importado? Porque o trabalho humano é mais barato aqui, sim. né? Então, às vezes a paciente tem dificuldade, né, de entender, e eu entendo, é caro, mas eu tenho que entender o valor. Quanto Claro. custa passar uma semana no Nordeste se a pessoa sai do Rio Grande do Sul? No mínimo, 15 a 20 mil. Por que que eu acho que 20 mil numa FIV é muito? Claro, porque não tem um produto, né? Eu contratei uma administradora e ela demorou um tempo para entender que o valor, que o nosso produto não é o bebê. O nosso produto é o serviço. É o que a gente vai fazer Para para chegar, aumentar a probabilidade do bebê. O bebê não sim, é o produto, o bebê é o reflexo do serviço que a gente prestou o resultado, junto né? com a matéria-prima que o paciente me deu. E é Uhum, muito difícil de entender isso. uhum. Mas aí entra o valor no sentido de quanto que eu acho que isso vale para mim. E eu tenho que te dizer que isso me dá uma dor no coração. Ó, o Caetano gritando aí, isso é em casa, né, gente? Vida real. Que bom. Então, assim, isso às vezes eu vou te dizer que me dói. Se tem duas coisas que me doem, é muito caro, acho que não vale a pena, então isso me dá uma dor no coração, mas cada um sabe o valor. Solte, E a solte outra coisa, isso. e a outra coisa que me dói é, se Deus não quer, eu não vou fazer a fertilização. E daí quando eu penso nisso, é inevitável que eu pense nos meus dois tesouros. Oh, meu Deus, Os sim. meus tesouros, se não fosse tu e eu, né? Eu digo Oh, aqui em meu casa, Deus. eu sou não, como é que eu digo? O Gustavo é manco, eu sou caolha, Não, a gente fala sobre isso mesmo, né? né? É, quem faz o coração bater é Deus, minha Isso gente. Então, aí, assim, a né? configuração, claro, o milagre, porque ainda tem esse questionamento, né? Quando eu iniciei o trabalho, né, a gente tinha um grupo de apoio aos tentantes em 2016. Aí vira e mexe, quando uma das meninas engravidava, a gente tinha um grupo no WhatsApp, aí aquela que engravidava de ciclo espontâneo dizia assim, foi um milagre, como se a da FIV não fosse um milagre. Eu falava, minha gente, a fonte é única, a fonte é uma só. A configuração foi diferente, né? Para de querer segmentar o milagre também, né? Então, assim, é interessante. Quando você também traz esse olhar do dinheiro, numa visão espiritual, a gente trabalha muito o conceito de autorresponsabilidade. Né? Então, se você está sendo convocada para uma experiência, você vai precisar assumir esses recursos aí para isso. Eu não posso colocar para que a médica Isso, resolva a minha parte. isso, Não, 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 né? não. Né? Nós somos adultas hoje. Então, é importante também você trabalhar com esse conceito de autorresponsabilidade. Ela quer ser mãe, a gente tem que aprender a pagar o ônus e o bônus, pague o preço da sua felicidade. Gabi, eu não tenho recurso, o que é que eu vou fazer? Eu, na minha jornada, eu vou te falar, eu pedi demissão de trabalho, e aí tinha uma pessoa da família de Thiago que tinha se comprometido em ajudar a gente. Quando teve a indicação real, ela não pôde arcar com isso. Eu olhei para Deus, peguei a Bíblia, né? Disse que não é bom abrir como revista Avon, mas eu abri, falei, preciso de uma Ah, palavra, pelo amor de eu Deus, só me abro traz essa assim. palavra. Eu só abro assim. Eu falei, me traz essa palavra. Eu lembro que veio um salmo maravilhoso da Rocha. E aí, no outro dia, eu fui buscar meu pai na rodoviária. E meu pai me perguntou do nada: cadê meu neto? Ele sabia que a gente estava querendo engravidar, mas não sabia que eu já tinha ido na consulta, nada. Aí eu expliquei para ele. Quando eu expliquei para ele, ele falou: se é por falta de dinheiro, você não tem mais problema. Eu nunca imaginei que meu pai fosse oferecer, porque meu pai sempre teve uma crença de escassez muito grande. Meu pai passou muita fome, né, na infância dele. Então, assim, o luxo de meu pai era tomar uma Coca-Cola. Então, imagine meu pai do nada desembolsar 20 mil reais
Nunca passou pela minha cabeça. Então, quando a gente recebeu uma negativa de uma pessoa que tinha falado, eu vou te ajudar, e tarará, eu vou ajudar vocês, tarará, eu pensei, eu vou ter que dar um jeito de pegar um empréstimo, alguma coisa. Só que aí eu me conectei com essa fonte. E eu nunca cogitei em falar, pai, sabe o que é? É que eu nunca. E aí veio. Então, tem muitas tentantes que chegam para mim. Hoje reduziu muito, mas quando eu iniciei o trabalho, algumas tentantes ficavam muito incomodadas com essa abordagem espiritual, achando que eu tinha que levantar a bandeira e questionar o SUS, e levantar bandeiras disso, até que eu gravei um vídeo no IGTV explicando a nossa visão espiritual, de que o universo é abundância, de que tem para todo mundo, e que é importante a gente virar essa chave, né, de que é pouco, de que vai faltar, como você mesma falou do exemplo das viagens, né? E tem outras possibilidades também no Brasil, enfim, e por aí vai, explicando para ela sobre escassez e abundância. E aí foi muito interessante, vou lhe contar essa história rapidinho, que Não, quando eu fui lançar o livro Conexão com o Bebê, em Minas Gerais, eu nunca esqueci essa história, em BH, eu estava lá sentada e veio, né, para pegar o autógrafo, uma leitora e fez assim: oi, eu sou fulana, eu sou sua leitora, eu queria muito te agradecer, porque eu recebi a indicação de FIV e eu falava, não é para mim. Isso é o tratamento de rico. Eu não tenho como manter isso. E aí, toda vez que eu ouvia você falar, eu até pensava, não, mas para ela foi porque o pai dela que deu, sem saber que eu não esperava isso. Para mim foi um presente da espiritualidade, que eu não pedi, né? E aí eu falava, e aí, de tanto você falar isso, eu falei, eu vou marcar uma consulta. Marquei a consulta. Quando eu cheguei na consulta, a médica falou assim, olha, o seu perfil entra perfeitamente aqui num programa que a gente tem de 70% de desconto. Ela olhou para a cara do marido e ela fez assim, tá, você pode pagar esse valor? Ela falou, posso pagar. Aí ela foi, passou todos os exames, ela fez a transferência, ela fez o tratamento. Sabe quantos embriões ela conseguiu? 14 embriões. Meu Deus. E ela estava lá grávida de um único embrião. Ela ainda tinha mais de 10, 13 embriões lá congelados. E ela fez assim, eu não poderia deixar de perder essa oportunidade, te agradecer por você ter virado a minha chave. Eu era uma pessoa escassa, eu me colocava numa posição de escassez. E de tanto você falar, aquilo ali entrou em mim de uma forma que eu falei, não, deixa eu tentar. E tudo se abriu. Ali eu falei, agora eu tô entendendo o que Gabi estava falando. Entende? Então, assim, do nada, a clínica lhe ofereceu um desconto. Entendeu? Você vira uma chave. E aí você fala, não, vou me abrir para receber, né? Não, tá tudo bem, vamos lá, vamos lá. Então, assim, são essas experiências que marcam a gente também. Ela falou, se eu não tivesse tentado, né? Ela tava lá, gravidíssima, feliz da vida, é uma bênção. Me marcou demais isso. E eu vou pegar 2 ganchos, tá? O primeiro, eu parei aqui os comentários numa pessoa que escreveu a lei do dar e receber. Então, eu não me arrependo de ter feito isso, né? Porque eu vou te dizer que, graças a Deus, nunca me faltou. Sim. Né? E a minha secretária dizia, a Joyce, que hoje é parte da administração, ela dizia assim, doutora, toda vez que tu faz isso, a mulher engravida. É isso! Né? Então, assim, nunca faltou, não me arrependo, eu acho que é isso. Mas pegando um gancho do que tu falou assim, a pessoa tem que ser adulta, ela tem que assumir a responsabilidade dela, a parte dela no tratamento. É fazer o tratamento direito e é pagar. O que é o pagar? O pagar não é só pagar pelo serviço, porque tem toda uma equipe trabalhando para ti. O pagar é parecido com quando tu faz terapia, tu faz, sei lá, toda segunda-feira. Se na segunda-feira de tarde tu disser para o teu terapeuta, disser, hoje eu não posso ir, tu vai ter que pagar aquela consulta, né? E o que o terapeuta diz? O terapeuta diz que pagar por aquela consulta faz parte do tratamento. Porque tu não vai, mas tu tem que ser responsável por aquilo, porque aquilo é a tua parte. Exatamente. Né? E isso tu usou uma palavra, nós somos adultos. E às vezes eu vejo uma falta de maturidade na hora de assumir o tratamento, na hora de assumir a dificuldade para engravidar, na hora de assumir o negativo, na hora de assumir a responsabilidade até de fazer exame. Eu tenho uma paciente agora que eu estou me lembrando dela. Então, ela não faz o exame que é para fazer, ela demora,
ela reclama do valor, ela, sabe? Tá É no ela que fluxo quer ainda do... engravidar. Eu tô tentando ajudar ela, mas é ela que quer engravidar. Mas você sabe É uma ela coisa, que doutora? precisa fazer isso. Só que isso consome a energia vital da gente. Porque é bem Só isso, que assim, só que eu vou te não é? falar, a dor dela é tão grande. É, Às eu vezes, sei. numa sentada de uma conversa com ela, você vai ver que a mãe dela nunca foi na escola falar para ela, filha, fui lá saber sobre você, filha, fui assistir sua apresentação. Então, ela tem uma, pode ter uma ferida de abandono muito grande. E aí ela tá cara a cara com um problema grande que ela queria que tivesse a mãe dela ali do lado dela, falando, vai dar certo, minha filha. E essa voz não vem, então ela some. Então, por isso que a gente traz essa abordagem de você olhar para sua criança interior, porque você vai maternar, Criança né? Então você interior é vai uma ser um coisa. como? A criança interior é uma coisa muito importante. É, olhar para essa criança interior com tanto amor, com esse cuidado, para que você assuma para você isso. Hoje eu sou adulta, né? E eu tenho uma expressão que eu uso para mim quando vem um processo assim do mental, eu falo, Gabi, o pior já passou. Hoje, com o olhar que você tem para a vida, você se resolve. Então, para de ficar recorrendo lá, ai, meu pai, ai, minha mãe. Eles já fizeram tudo que podiam, agora é você com a vida, né? Então, quando você começa a incorporar isso, você fala, vamos lá, o que é que eu preciso resolver? Tá, como é que eu faço para facilitar isso? Essa é uma pergunta que a gente precisa ter, né? Como é que eu posso fazer para facilitar esse caminho? E aí começam a vir as respostas, que não vem do outro, vem de você. Aí você fala, não, vou assumir a minha responsabilidade. É o tratamento, é importante uma outra coisa, que meu marido participe. A gente, nesse trabalho que a gente faz, a gente ouve muito assim. Tem muitas mulheres que são casadas, mas durante o tratamento, elas se sentem como produção independente, né? Porque Tem muitas muito isso. vezes o marido não tem um recurso financeiro e aí ele se coloca naquela posição do tipo, não tenho o que fazer. Ou outras vezes o marido fala, não vou contribuir para um bebê artificial. Também ouvimos isso aqui, acredite. Mas E eu, aí, depois eu conto uma, tem que é dois, pior ainda. né? E aí o que que acontece? Dentro desse processo, sabe o que que eu falo para elas? Pois você vai conversar com o seu marido e para saber se ele quer ser pai, ele vai falar, normalmente ele vai falar quero ser pai, e você vai convocar ele. Tudo bem que ele não tenha os 15 mil, os 20 mil da FIV em si, mas uma consulta ele vai pagar, uma injeção ele vai pagar. Ele não pode ficar ausente dessa energia. E elas falam, como assim, Gabi? Eu falei, claro, claro, ele não pode ter 15 mil, mas R$ 600 para uma consulta, R$ 800, ele vai precisar se virar, porque ele tá com energia, ele tá com uma energia do pai. Então quer dizer que assim, não tem dinheiro para fralda, então bom, se não tem dinheiro para fralda, não tem o que fazer. Não é assim que funciona. Então, assim, é importante que a gente puxe aí para o nosso processo do adulto, do paternar, do maternar, porque senão fica muito pesado para a mulher. Exatamente, exatamente. Eu percebo muito. Aconteceu esses dias, claro, era uma pessoa mais simples, assim, de Recursos? social, não, mais simples, Não. De socialmente, compreensão? Ah, culturalmente mais ah, simples, tá. mais tosca, assim, né? Aquela Sim, coisa, né? Tipo, o sim. trabalhar, o ganhar Mais dinheiro, sistematizado, né? sim. Não, eu vou comprar o bebê, blá, 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 né? Muito. Ah, E a mulher já numa angústia, eles já tinham consultado comigo em 2012, eram 15 anos de infertilidade, eles tinham casado com 16 anos e ela estava com 32. nova, né? Acabou que ela convenceu ele a fazer a FIV, mas ela dona de casa e ele pagando a FIV, né? E ela fez e ela engravidou de primeira. Engravidou de primeira, foi ótimo o tratamento, né? E aí eles vieram na consulta, a primeira consulta, ecografia, ultrassom, bebê, tudo bem, tudo ótimo, dia de mandar para o pré-natal, né? Eu abro a porta, super feliz, ai que legal, fulana, tu engravidou na primeira, muito bom. Aí eu sento e eu dei uma brincada com o cara, né? Com o marido. E aí hoje eu vou ouvir tua voz, né? Tu vai falar comigo, vai rir, eu quero, tira a máscara, eu quero ver tu rindo. Aí ele tirou assim, ah, doutora, legal, né? Mas bom mesmo se tivesse engravidado natural, né? Deus abençoe essa família, viu? A gente ouve É um muitas processo. histórias e a gente vai aprendendo, né? Então isso é uma bagagem, tu vai ouvindo coisas
eu vou ouvindo coisas, a gente vai aprendendo, né? E claro, às vezes é chato falar isso, mas é importante, eu acho, para a gente ir. Hoje eu disse, eu liguei para uma geneticista para discutir um caso, e aí era um caso de uma situação passada de um bebê que tinha falecido, né, dessa paciente, e o bebê não tinha feito cariótipo, que é análise genética, né? E aí ela me disse assim, nossa, o que que a gente pode fazer para alertar os médicos, né, que isso é fundamental, isso a gente perde uma oportunidade. Daí eu puxei, né, ela é mais velha, e aí eu disse assim, olha, doutora fulana, isso é uma coisa que a rede social tem mudado a minha vida, que é a informação, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Então a gente contar essas histórias, elas são às vezes chocantes, né? Olha a Alice dizendo, nossa, né? Filtra, doutora, é isso. Mas a gente contar essas histórias faz com que a gente tenha, como tu falou, né? Eu tô falando aqui, eu falo às vezes, né? Quero falar mais, tu também, a gente é duas que não param de falar, né? Mas a gente tá aprendendo toda hora, né? E isso é uma bagagem. E quem tá aqui nos acompanhando, né? Tudo isso é aprendizado. Isso aqui é uma coisa tão rica, né? Claro, consome um monte de tempo da gente, mas isso aqui é muito rico. Faz E a o gente crescer Clubhouse que muito. nos Meu espere, né? Deus, o que é aquele Clubhouse de Vamos marcar, vamos maravilhoso? marcar. Vamos Me- marcar, precisamos marcar. Os médicos Não, estão pode ouvindo, a gente vai marcar, fazer o pode marcar. encontrão, vamos. E o que eu tô aprendendo naquele negócio, o que eu Não, nem me tenho, o fala. que eu tô aprendendo ali, né? E isso, assim, por mais que seja chocante, eu acho que é importante porque faz a gente crescer, faz a gente pensar, refletir, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, às vezes eu conto umas histórias meio escabrosas, mas acho que é importante também. É porque assim, ó, eu acho que o mais importante dentro do processo é a gente buscar uma não identificação também. Então, tipo assim, tá cada um vivendo uma experiência, eu sei que existe isso, então a gente conta um relato, a pessoa se identifica o marido, né, e fala assim, meu marido é assim. E aí a pessoa automaticamente fala assim, bom, mas pelo menos a mulher engravidou. Então, cada um vai estabelecendo uma associação. A preocupação que a gente fica, que a gente sempre fala para elas, travou. A preocupação que a gente fica, que a gente sempre fala para elas, é para que elas não acolham como sendo uma verdade para elas. É um ponto de reflexão e não um ponto de absorção, né? Do tipo, O vou que me absorver para pertence e o mim que é dele. O que é e meu, falar, certo, daqui para entendi isso, dentro e daqui para fora. Isso vale né? para tudo na vida, Para tudo. né? Esses Aprender a dias eu dizer tava, não. esses dias eu escrevi um negócio assim, sempre que eu me sentir triste, eu escrevi para mim mesma. Sempre que eu me sentir triste por alguma coisa que alguém me falou, eu tenho que fazer algumas reflexões. Isso é meu ou isso é dela? Isso aí. Se for Isso. meu, eu fiz algo de errado, vou pedir desculpa. É meu, eu não fiz nada de errado, mas está me incomodando, eu vou tratar isso. E Mas sabe sempre é. também o que acontece? Pode falar. A gente se libertar dessa expectativa do outro, né? Ano passado foi muito difícil para mim, porque eu tenho um trabalho que surgiu com a intenção muito grande de compartilhar a minha jornada e reunir os ensinamentos que chegaram para mim de um ano e 8 meses, né, de forma bem paulatina, onde eu li muitos livros e eu comecei a receber questões do tipo assim, muitas críticas, né, umas tentantes muito odiosas. E isso Eu baixou minha lembro dessa frequência. Você época. sabe que a gente Me lembro. conversou. A gente falou Pronto, sobre isso. a gente falou. Lembro Então, disso. assim, a minha energia abaixou demais. Eu comecei a ter crise de ansiedade, foi um processo muito difícil para mim, né? A ponto de eu terceirizar tudo. Eu não via mais direct, tarará. E aí eu Lembro disso. precisei me curar disso. Eu precisei trabalhar esse espelhamento, onde é que estava doendo em mim. Né? E foi por isso que veio esse livro Espiritualidade Feminina e Fertilidade. Foi depois desse processo de 6 meses de um mergulho muito profundo com uma rede de terapeutas. Eu tenho ainda terapeuta espiritual, psicóloga, aromaterapeuta. Eu fechei uma rede de profissionais para me ajudarem nesse processo, porque eu não conseguia ver outra coisa a não ser uma sensação de injustiça. Eu me sentia injustiçada. Eu falava, meu Deus, eu parei aqui, entreguei para ela tudo mastigado, algo que eu não recebi. E essa pessoa está falando tal coisa de mim. Eu não conseguia entender isso. Aí eu consegui descobrir a raiz disso, tarará, tarará. Então, hoje, quando eu percebo que tem algum movimento que destoa do processo, eu abençoo e bloqueio.
Então, assim, essa semana eu recebi uma pessoa dizendo lá que nunca mais queria saber de mim porque eu não tive a sensibilidade de saber a história dela no direct. Gente, são tantos directs que, assim, e eu cheguei numa fase da minha vida que eu me culpei porque eu não conseguia ver os directs. Né? Antes de eu entrar eu me culpava, falava, gente, eu tenho que parar para ver tudo. Só que eu não tinha vida, tinha os meninos, aquela coisa toda. Imagina. E aí eu lembro que a minha psicóloga, é por isso que é bom a gente trocar com uma pessoa, e ela fala assim, Gabi, como é que você fala mesmo semelhante atrai semelhante, né? Eu falei assim, é. Aí ela fez, por que será que você não abriu o direct dessa pessoa? Energias distintas. Então não se culpe por não abrir direct de quem não tinha que abrir. Porque se ela foi agressiva com você no seu feed, a energia dela estava destoando do seu amor. Menina, isso aí foi o suficiente. Então eu fui libertando isso. Então hoje, as pessoas que eu respondo no direct, a minha alma convidou, a gente se encontrou ali. As que eu não vi, a que eu me passei, a que eu não respondi, eu abençoo e sigo. Sem esse compromisso, entende? De já querer acolher todo mundo, porque aí a gente adoece, a gente não dá conta. Né? Então é muito importante a gente olhar nessa perspectiva também de tirar essa expectativa. As pessoas elas vão falar o que elas sentem. Se isso é verdadeiro ou não, é o sentimento delas. Perfeito, perfeito. Entende? E é muito bom te ouvir, porque, claro, tem essa questão. Agora ela parou. Eu olhei para ela, ela parou. Tem essa questão, né, da gente se sentir na obrigação, porque a gente quer responder todo mundo, né? E quer fazer essa... Que expressão que tu usou? Tu usou uma expressão acolher. Acolher. Né? Então a gente quer fazer esse acolhimento, mas existe uma limitação nossa. Porque a gente também quer viver, né? A gente quer viver, a gente quer respirar. Gente, eu lutei tanto para ter meus filhos comigo e para brincar com eles, eu não posso estar na vida do outro. Eu tô nesse processo também. Não posso, eu não posso. Meu Deus do céu, o momento que eu tô, nada é mais importante, é meu lema até hoje. Né? Exatamente, então... isso aí. Então isso foi Então a infertilidade na tua vida, tu já descobriu qual foi o propósito. Né? A infertilidade na tua vida, esse foi o propósito. É um chamado. Assim como eu me dei conta, quando a infertilidade veio para mim, que eu mudei como médica. Né? E eu fico pensando, que bom que eu só trabalhei 3 anos com infertilidade antes de ter vivido ela na minha pele. Então, os 9 anos seguintes, então 4 anos, os 9 anos seguintes que eu trabalhei com infertilidade, eu já tinha passado por essa dor. Então, eu sou grata a isso, né? Então, mas a gente tem que honrar, né? Aprendi essa palavra hoje, eu aprendi essa palavra contigo. Honrar. Hoje eu disse para um casal de Salvador que consultou comigo online. E eu disse, eu os honro por terem me escolhido. Podiam ter escolhido tanta gente, né? Não é? E me escolheram, isso, né? Mas a gente tem que honrar essas crianças estarem com a gente. Exato. Né? A gente pede tanto, a gente quer tanto, né? E aí quando você vai ver, você fala assim, gente, você olha para seu filho e você fala, meu Deus, foi de graça. Depois de tudo, né? Depois que você entende essa troca, esse movimento. E a maioria das pacientes, né? No teu caso, as tuas mentorandas e as tuas seguidoras entendem isso, né? Entendem isso e já entendem o quanto a gente já faz, né? Mas realmente tem essa coisa da energia e tem essa coisa de sugar a tua energia. Tem. Olha, eu vou te falar um negócio. Só eu sei que você está encerrando o tempo, mas teve uma... Tu sabe que não está encerrando? Uma hora não. Então vamos falar mais. Então vamos falar um negócio. Tô toda livre. Vamos fazer até 1h30, se tu quiser. Então vamos conversar. Mas daqui a pouco nós temos que ficar com os filhos também, né? Tá. Tem que ir lá honrar alimentados aí. Aqui eu já dei alimento, daqui a pouco boto para dormir. Então, assim, o que acontece? Eu lembro que teve que eu não tinha muita maturidade, né? Assim, também tem um processo do amadurecimento, né? E aí eu lembro que teve uma pessoa que mandou um direct para mim quando eu abria tudo, assim, né? E às vezes eu ficava tonta, eu não sabia. Tinha um processo energético, né? E ela virou e falou assim, oi, tudo bem? Eu li o Brindizê, mas não funcionou muito. Poderia indicar outro livro? Menina, eu me tremi de um jeito. Meu ego quase pulou. Eu tenho um gif, aquele gif que tu diz assim, ó, what?
What? What? Menina, olha, meu coração palpitou de um jeito. Não que eu queira ser a dona da verdade, mas assim, ali são ensinamentos tão milenares que eu não criei, que eu falei, gente. E o pior falava assim: ela mandou essa mensagem para a escritora pedindo um outro livro, quer dizer, o meu livro não serviu, ela queria que eu indicasse um outro livro para ela. Não, tem gente sem noção, Menina. né? Não, mas deixa eu te contar essa história. Aí eu peguei e aí eu respondi a lá, Gabi Lacerda reativa, né? Porque temos versões, né? Então vamos lá. Faz parte do nosso sagrado feminino, né? Então vamos lá, vamos, né, posicionar. Aí eu virei e falei: olá, fulana, tudo bem? Pelo visto você não fez as práticas espirituais, porque se tivesse feito eu não estaria mandando essa mensagem para mim tão agressiva. O que não funcionou, tarará, 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 menina. Ah, eu respondi para ela. Aí eu falei, tará, tará, tarará. Aí ela virou e falou assim. Aí ela foi e ficou em silêncio. Doutora, 15 dias depois, ela conseguiu a mentoria individual comigo. Aí eu chego pro online, ela, oi, eu fui aquela 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 doida. leitora do direct que mandou aquela mensagem. E assim, você tinha toda a razão. Eu só tinha lido o livro, eu não fiz prática alguma. Eu quero primeiro me pedir desculpa. Ele agradecer pelo chacoalhão que eu tinha dado nela, porque assim, foi algo que eu nunca tinha visto daquela forma. E aí, resumindo, a gente fez uma mentoria, ela é uma querida, ela engravidou logo na sequência da Olha que FIV. amor. Ela foi pro meu lançamento do livro, né? E ela teve no Espaço Bem Dizer aqui em Salvador. E de vez em quando ela posta pra mim, a gente dá risada, isso virou uma piada nossa. Gabi, eu tava tão desfocada, e a gente kkkkkkkk. Sim. Mas assim, foi interessante, porque ela foi ela mesma, eu fui eu mesma, e no Isso final a aí. gente se encontrou no amor. Isso aí. É isso aí. Entendeu? Mas foi Começar. demais, assim, é porque a gente fala assim, gente, é isso que eu falo do ego mesmo, né? Você fala, meu Deus do céu, eu peguei aquelas práticas, eu sozinha, com mais de 100 livros que eu li para matar minha dor. Eu pego, entrego para a pessoa em formato de 200, de 180 páginas e a pessoa achou ruim. Eu não conseguia conceber isso, mas agora eu já aceito. Falo, segue sua jornada, mas E também não tem, gasto mais energia e com tem isso. mais uma coisa, né? Vamos combinar. Eu tive uma situação agora que a paciente achou que eu fui grosseira com ela. Hum. Aqui no interior do Rio Grande do Sul, a gente usa. Aí vocês usam caipira, né? Aqui no interior, na Serra Gaúcha, a gente diz colona. Eu sou colona mesmo, entendeu? Eu falo, eu tá. Mas quem já me conhece sabe que eu sou enfática, mas eu não quero, não é pra, né, pra magoar, ou não, eu sou forte naquilo que eu falo o que tem que falar. Então a paciente se queixou, mas enfim, a gente não tem como agradar todo mundo, Ah, não tem né? não. E aí eu Tem fico não. pensando, mas se eu não gostei, o que que eu faço? Desconecta, né? Sigo o meu rumo, não é? É. Segue o teu rumo. Então, isso é o tipo de coisa que realmente a gente não vai conseguir agradar todo mundo, Não, né? Eu não. acho que na hora que a paciente vai escolher um médico, um psicólogo, alguém para ser mentorado, que a gente sabe que tem outras pessoas, enfim, né? Tem gente muito boa, mas é realmente aceitar, acreditar, se entregar, E sabe né? de uma coisa também? É a gente aproveitar esses momentos para a gente se curar. Isso aí. Entendeu? Curar. Virar e falar assim, gente, eu atraí essa mestre. O que foi que ela trouxe? Ela quis me afetar dentro de um processo de vaidade. Aí você vai perceber se você ainda está no fluxo dela, se você não está. E aí você começa a perceber, fala, nossa, como eu estou melhorando, nossa, como eu estou avançando, eu não preciso mais contra-atacar, eu não preciso mais responder para ela, eu não preciso mais ensinar para ela, porque às vezes a gente pode ter uma postura professoral. Eu tinha muito isso. E isso também gerou muita angústia com as tentantes. Ela falou assim, ai, Gabriela se acha tal. Eu estava achando que eu estava dando uma informação. E aí eu comecei comigo dentro do meu processo de cura, eu falei, eu vou abandonar esse estilo professoral. Eu não quero estar tendo que ser mentora de todo mundo e falando, não quero mais, não quero. E assim, e a mente humana, a mente do outro, a gente não tem como dar conta. Então, assim, duas coisas importantes. No nosso perfil, a gente não posta negativo. E não é que não exista o negativo, não é por estratégia de venda nem nada disso, porque eu sei que as tentantes sabem que Claro. existe o negativo, porque elas já passaram por isso.
Mas quando eu tinha um grupo de 20 pessoas, não são 50 mil pessoas como a gente tem hoje, de 20 pessoas, eu já não postava. E quem é bendizete raiz dessa época sabe disso. E sabe por que eu não posto? Porque eu sigo uma linha chamada metafísica, que a gente parte do princípio de que o nosso pensamento cria a nossa realidade. E o nosso subconsciente, ele acolhe as coisas como sendo uma verdade. Então, eu jamais vou querer ficar fortalecendo o seu subconsciente a você ficar assustada. Você já se assusta quando você entra no fórum, você se assusta quando você está em outros perfis. No bem dizer, não. No bem dizer, eu quero que seja um lugar seguro para você, que você se sinta amada, que você perceba que se a sua colega conseguiu, você também consegue. Esse é o meu trabalho metafísico de 2016, estamos em 2021. Né? E as meninas dessa época falam, gente, Gabi fala a mesma coisa até hoje. Não tem o que falar diferente, é assim. Foi assim que aconteceu, não tem que ficar buscando firula. Bem interessante tu falar isso de eu não postar negativo. Então, rapidão. Então, eu já recebi mulheres que falavam assim, ela se acha, ela só posta positivo, não entendeu o meu trabalho. E aí eu sofria porque ela não entendia o meu trabalho. Aí quando eu soltei isso, eu falei, gente, ela tá perdendo a oportunidade. Entende? Eu não comprei o livro Bem Dizer porque eu não gosto de Gabriela. Tá perdendo uma grande oportunidade, porque aquele ensinamento nem é meu. Você levou pro meu pessoal, mas nem é meu. Eu reuni um trabalho, né? De 5 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, né? Desses ensinamentos. Então, assim, vem muito do julgamento. E quando você solta esse julgamento, como chega para você, tipo, doutora Ângela foi grossa, é como a pessoa se vê no outro, né? Então ela vai projetando ali pro outro. Então tem as tentantes desconfiadas, elas acham que eu só posto positivo para me promover. Não sigo esse fluxo. Eu tenho um perfil conceitual. Quem faz círculo de estudo metafísico comigo sabe disso. Né? Então eu tenho esse perfil, essa base. E uma outra queixa também que sempre vinha era que eu postava direct quando tinha alguma questão, algum questionamento mais incisivo, para que outras tentantes babassem o meu ovo. Então, assim, gente, eu vou te falar, eu falei, meu Deus, por que eu fui inventar isso? Por que eu não fiquei só em casa, assim, virava, né, jornalista e ficava só em casa? Só que aí eu tentei fugir, né? Eu tentei fugir. Você sabe que eu tentei fugir, eu lancei livro para outro público, eu tentei fugir, mas não teve jeito. Na minha meditação, eu faço parte de um movimento espiritual com essa finalidade. Então, não tenho como fugir, aí eu vou só lamentar para as tentantes odiosas que o trabalho continua e a gente tem muita mãe para cuidar do coraçãozinho para que ela traga seus bebês conscientes e amorosos e por aí vai. Mas isso. Mas sempre vai ter alguém para fazer uma crítica. Mas tu tá forte pesado, no teu gente. propósito. Olha, é pesado. É pesado, missão, é pesado. Mas eu também tenho isso, né, Gabi? É isso, é por isso que eu tô trazendo aqui, é por isso que eu tô compartilhando com você. Claro que sim, claro que sim. Você foca. Olha, teve uma que falou assim pra mim, nossa, a Gabi só vive recebendo presente em tom de deboche. Aí eu passei o recado, eu falei, manda ela servir. Ela tá julgando muito. Mas no momento que ela passa a servir, tudo fica bom. É isso aí. Né? É bem isso. Vivendo e aprendendo. E tu sabe que essa história de postar negativo, eu posto o negativo por uma questão. Às vezes eu fico um pouco, não é impressionada a palavra, mas eu tenho que trabalhar muito isso também na paciente que vem para mim pelo Instagram. Sim, para ela não achar que é 100% garantia. Eu sei, isso é a bondade da ciência. Okay. Né? Isso aí. Então a gente não pode, eu, Ângela, não posso criar uma falsa expectativa, porque daí vem a crença do médico mercenário. Isso, né? Claro. E aí às vezes ela vê, exatamente, então ela tem que saber que aqui ela vai ter um atendimento diferenciado, individualizado, que essa pessoa que eu tô aqui, eu sou com ela também, né? Quem me segue sabe que eu sou exatamente do mesmo jeito que eu tô falando aqui, eu sou lá na clínica, né? Eu sou igual. Eu xingo, eu dou risada, eu dou tapinha na bunda dela. Danço axé, me requebro xingo, né? Mas isso eu acabo tendo que postar o negativo para que isso fique claro. Claro. Que pode acontecer. Né? Isso aí. Gabi, querida, eu vou só abrir a caixinha de perguntas aqui para ver se tem alguma coisa que a gente não falou ainda, tá? E os comentários estão travados, Eu não tô vendo comentários de ninguém, tá tudo travado, né? Tá travado? Não, foi só comentário lindo, só comentário bom, tá? Pra mim não vi nenhum comentário, gente. Não, travou aqui em salviano. Nossa. Travou em salviano aqui pra mim. Tá, então eu só vou te dizer assim, só
Tá. É só imagina a energia maravilhosa chegando em ti, porque é só isso, tá? Ah, coisa linda. Então, essa aqui é uma paciente minha, vocês duas são gratidão na minha vida. Bom, essa paciente, quando finalizar, ela merece um stories meu, lindo. Meu Deus do céu, cada história, né? É. Aqui, gostaria de saber a opinião de vocês sobre o termo tentante. Algumas indicam chamar-se de engravidante. Vou deixar isso para ti, Gabi, porque isso tem uma questão muito mais, enfim, é realmente de atração. Aí tu me conta. Esses dias alguém me perguntou: embrião tem alma? E eu não respondi, porque isso ia dar um vídeo de 10 minutos, né? Mas eu tô com a pergunta lá guardada e uma hora dessa eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas o que tu me diz Tá. sobre essa pergunta? A gente já gravou até um stories falando sobre isso também, né? Na nossa visão, a gente usa o termo usual, né? Que as próprias revistas de maternidade utilizam. Então, o termo tentante é um termo mais comum para identificar aquela mulher que deseja ser mãe. Então, na nossa abordagem, a tentante não é uma mulher que tenta ser mãe, é uma mulher que deseja ser mãe, é uma mulher que quer ser mãe. Então, ela usa esse termo tentante porque ela está aberta a essas tentativas de maternar. Então, a gente sempre utiliza o termo mantendo primeiro. Como é que esse mercado já identifica? E o tentante é nesse conceito, né? De quero ser mãe. Então, para a gente, tentante igual quero ser mãe, que é o mais lindo, porque a gente entende a tentante como um portal, né? A tentante é esse portal da transição planetária que está trazendo as crianças da nova era. Então, assim, a gente usa o termo tentante. O termo engravidante eu acho muito limitante. Então, aquelas mulheres que vão para a adoção, elas não são consideradas dentro da jornada? É só a mulher que engravida? Né? Então, assim, eu acho que termina que a gente se apega a detalhes Posso com dizer uma tanta coisa? coisa. Olha, com tanta coisa Agora para eu vou dar falar conta, com bem tanta coluna, alma para bem olha, caipira. doutora, com Eu tanta acho que coisa para aqui você é revirar. eu acho que aqui é botar chifre em cabeça de cavalo, Não, né? gente, é Porque desviar o foco do não que é isso que realmente atrai importa. ou afasta, né? Não, Né? não, Eu gente, acho que é não, não, não isso. é isso, Não não. te Isso, angustia, até porque, não se assim, até porque a angustiem com informação. isso. Até porque, assim, a gente precisa ir na fonte, né? Então, assim, eu como jornalista, mestre na área, né, fiz mestrado em letras, então eu sou aquela pessoa que gosta de ir na fonte. Médicos fazem isso. Então, a gente vai na fonte. Então, quem criou o termo tentante? Meu Deus! Desde quando as matérias daí, desde 1900, né? Fala assim, atentante, atentante. Eu descobri que eu era tentante num fórum. Quando veio ver o diagnóstico, falou assim: ah, porque as tentantes? Eu fiz tentantes. Aí falou: as mulheres que tentam engravidar. Eu falei: ah, então eu sou uma tentante. Ah, entendi. Aquilo não ressoa de Eu forma. descobri que eu era que tinha tentante, acho que uns 4 anos atrás, 5, depois que eu Aham. entrei no Instagram, né? É. Então, assim, entendeu? Então, assim, o engravidante, não sei nem se tem no dicionário. Então, assim, vamos buscar a raiz, o que é que está interessado por trás, quem é que está por trás de termos e por aí vai. Então, assim, eu prefiro ir nessa fonte do tradicional. E numa visão metafísica, você está tentando ser mãe, a gente está tentando ser uma pessoa melhor. Está tudo bem por isso, porque estamos num fluxo de avanço. O movimento do universo é para frente sempre, né? E a cada tentativa a gente vai avançando. Então, assim, para mim é tentante, não teria outro nome. Isso aí. Eu sigo o fluxo. Isso aí. Deixa eu ver se tem Uhum. mais alguma aqui. Você falou da alma do embrião? Quer falar disso? Isso. Meu pai eterno. Não são abordagens. Aí porque assim, a gente É. parte do princípio, a gente parte do princípio que cada tentante que está aqui, que está conectada com a gente, é uma alma livre. Então, assim, ressoou no meu coração, é meu. Não ressoou no meu coração, eu solto e respeito. E tá tudo bem, né? Tá cada um dentro do seu fluxo. Então, na nossa abordagem, a gente fala também sobre isso no livro Prepare-se para a FIV, a substância divina, o espírito, ele se conecta ao embrião quando o embrião chega ao ventre, tá? Então, ele não, o espírito não fica congelado junto com o embrião. Aí tem muitas mulheres que perguntam assim pra gente: Gabi, a criança ficar sofrendo? Então, tipo assim, seria tipo assim, Benício, meu filho, que o embrião ficou 3 anos congelado, é como se Benício ficasse congelado junto com o embrião. Dentro do meu processo de meditação, dos estudos espirituais, tarará, não, né? A substância divina continua dentro do seu processo, em outras dimensões, e a parte física fica aqui.
quando chega a transferência no ventre, quando chega no ventre, aí vem a substância divina. Por isso que a gente pede um repouso maior, tá? Que não é o repouso da medicina. O repouso da medicina pede na visão física e a gente pede numa visão espiritual. É isso. Então, como é que eu vejo a história do embrião? Bem isso que tu falou, né? Se Benício tivesse congelado lá 3 anos, Caetano 2 anos, né? Isso não existe. Aí já é nascer Né? tossindo. O que que eu imagino, tá? Eu acho que eu vou dizer, o que eu acho é o que eu sinto. Sim, Eu acho que essa coisa da isso. espiritualidade, e por que que eu disse que hoje eu já não me sinto parte de nenhuma religião, né? Eu sou cristã, mas eu não me sinto parte de nenhuma religião, porque eu acho que a religião é uma parte, a espiritualidade é muito maior do que isso. E hoje eu não me sinto com necessidade de estar apegada a uma religião. Eu me Sim, sinto eu a também não. necessidade de estar apegada à minha fé, à minha É. espiritualidade, a Deus. A Sim. Deus, né? E aí, o que que eu penso? Eu acho que o espírito, eu sempre brinco com as pacientes, ele tá lá em cima dizendo, mamãe, faz alguma coisa, eu quero descer. Então Isso. Eu eu também. imagino, eu imagino que o espírito daquele bebê, ele precisa de uma carcaça. Uhum. Ele precisa de uma carcaça. E essa carcaça é o corpo, é a célula, é o embrião que eu vou fornecer para ele. Ou eu, ou a própria pessoa vai fornecer. Mas eu acho que realmente ele precisa de uma carcaça. E o momento que ele vai descer não é quando a gente tem a carcaça pronta. A gente tem a carcaça pronta no momento que ele quer descer. Uhum. A carcaça pronta aparece quando ele decide que vai descer. Uhum. E se a gente pensar espiritualmente, é por isso que às vezes a pessoa não engravida na FIV e engravida natural depois. A carcaça apareceu quando ele achou que era a hora de descer. E ele acha que é hora de descer na minha São cabeça, campos, na né? minha Campos de energia. fantasia, tá? Tudo que eu falar é a minha fantasia. Porque tu, Gabi, tu estuda metafísica, eu não estudo nada disso. Isso que eu Mas é tô o falando é sentir que é só o o que mais eu sinto. importante. É o É só o que eu sentir. sinto. É o sentir. Então, então eu acho que quando ele tá pronto para descer, porque às vezes ele não tá pronto ainda. Ele precisa de uma outra evolução. Quando ele tá pronto, quando Deus acha que tá na hora, quando nós estamos prontos, a natureza arranja um jeito de nos dar uma carcaça. E essa carcaça pode ser transando depois de 5 anos de infertilidade, 5 fertilizações sem sucesso. Depois da gente ter a graça de receber uma alma caridosa que doou óvulos. Um Claro. casal que foi desprendido o suficiente para Do entender que embrião. aquilo eram só células e doam um embrião. Então, no momento que ele quer descer, alguma coisa Conduz, né? Ele determina conduz. que é a carcaça. Então, para mim, o embrião é só uma roupagem. É só E a uma gente. carcaça. E a gente. Fala. Não, fala, não, Eu fala. faço uma outra analogia. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul e eu preciso ir até Salvador. Eu sou o espírito. Se eu vou daqui até Salvador, de carro, de avião, de carroça, de trem, isso é o embrião. O embrião vai me levar até aquela outra dimensão. É assim que eu imagino. Sim. Eu sou eu. Eu sou eu. O meu espírito, tudo que eu tô falando aqui, eu preciso dessa garganta, dessa língua, desse cérebro para conseguir falar. Mas isso é uma carcaça. Sim. E tanto que no método a gente fala o seguinte, a gente tem uma pergunta, né? Durante o processo da jornada, a gente pergunta, filho, o que é que eu preciso fazer para ter você aqui comigo? E ele vai lhe responder por meio dos sinais. Então é sobre isso que a gente fala no Benzer. Isso aí. A gente entende assim nessa abordagem. Ele vai conduzindo o processo. Ele vai levando essa mulher para onde ela precisa, para o livro que ela precisa ler, né? Eu lembro que quando o diagnóstico chegou para mim, eu pedi, e aí foi quando veio o livro de Louise Hay, que eu sempre falo,
né, que mudou toda a minha jornada. Então eu pedi, eu clamei, eu falei, Senhor, me traga um ensinamento que vai facilitar a chegada do meu filho. E aí tudo se abriu, né? Então é muito importante a gente se conectar com esse plano aí lindo. Eu vou chorar daqui a pouco. Ah, Não, porque é ah, muito é incrível isso. isso, né? É muito incrível. E eu penso nos meus filhos, e isso vale para uma gestação natural, isso vale, né? O que que é a grandiosidade da alma descer? É. Não posso acreditar que não tenha isso. Não, olha pra gente, olha. E gratidão a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar aqui. Tu falou uma coisa, né? Tu disse assim, eu tentei fugir disso. Tentei fugir total. Eu sou muito O meu autêntica. marido me disse assim hoje, tu é viciada. Isso é um vício. Não, mas ele tá ouvindo, ele tava ali Aqui na ainda Bahia a gente ouvindo. fala, isso é uma cachaça, né? Eu Aqui sempre na Bahia fala, falo, isso é cachaça. esses dias eu respondi ali no Instagram, eu disse assim, isso aqui é minha cachaça. Eu pensei, ai, será que as pessoas vão entender que isso É, aqui na Bahia a gente fala assim, isso é minha cachaça, né? É. né? E ele disse, tu é uma viciada, e realmente eu sou uma viciada. Eu sou uma Em viciada. trazer crianças, Porque eu né? Em levo trazer crianças. eu levo umas pauladas de vez em quando, de coisas que me deixam triste, de sobrecarga de trabalho. Daí hoje aquela paciente, a baiana, ela me disse assim, eu tava falando para ela e tal, e eu disse assim, não, eu vou te passar agora em conversa online com a enfermeira. Aí se tu decidir, aí tu vai seguir o plano de tratamento que eu vou me mandar. O marido olhou para ela e ele disse assim, doutora, não precisa nem falar, já tá decidido, a gente já decidiu. Daí eu falei, tá, mas aonde que vocês me viram, né? Se não foi no Instagram, não, a gente entrou no Google, a gente queria ir pro sul, por causa de Nossa. características, e foi aí, e agora te ouvindo falar, eu tenho certeza, vai ser aí. Aí eu saí dali e eu fui falar com meu marido, eu disse assim, olha só que legal. Daí ele disse assim, tu é uma viciada mesmo. Ontem tu estava reclamando que tu ia largar tudo, que tu ia vender, que tu ia leiloar a clínica e mandar para outra pessoa. E agora tu chega aí. Não, gente, a gente vive. Ah, minha gente. Ah, se você botasse um gravador aqui, talvez você falasse assim, gente, tá. Porque a gente fica lá e cá, porque a gente também passa pelos nossos. A gente sabe o Somos movimento. humanos, né? É, interior. Então, assim, gente, eu criei uma fantasia na minha mente que, assim como eu ficava emocionada com os ensinamentos, as pessoas também iam ficar emocionadas. Eu jamais imaginei que alguém ia estar lá, que sabe, que, sei lá, iria falar algo. Jamais. Então, assim, não passava pela minha mente. E aí também é bom que a gente recebe aquele convite, né? Bem-vindo ao mundo adulto, né? É Aí eu isso falei, aí. bom, Gabi, bom, bem-vindo ao mundo adulto. E aí isso também nos leva a crescer. Né? Então, assim, eu sou muito grata, viu? Eu sou muito grata, porque se não fossem as tentantes odiosas, né, É isso que aí. geravam essa sensação, eu não teria chegado num ponto de cura que eu precisava. Inclusive dentro da minha casa, com meu marido, com minha mãe, com outras mulheres. Então, assim, todo no frigir dos ovos. Gabi bloqueou. Será que sou eu que tô com a internet ruim ou é ela? Olha aí, Vanessa, eu falei isso, dá vontade de vender fora tudo. Agora é o quê? Não, uma paciente minha, ela disse que eu falei, dá vontade de vender fora tudo. A gente fala aqui assim, aqui no interior do Ah, Rio Grande do Sul, a gente usa fora umas tudo. expressões, Sim, vamos vender sim. fora tudo. E aí ela Pois falou, e eu disse, nossa, eu falei isso em rede nacional. Mas é isso aí mesmo, sou vamos. colona mesmo, caipira. É, porque assim, aí a gente entende que todo mundo é mestre de todo mundo, a gente vai crescendo, vai se expandindo, sem querer controlar o outro. Ai, segue sua jornada, segue sua jornada. Tem algumas meninas, mulheres, que elas saem, depois elas voltam. Aí fala, nossa, Gabi, eu tive acesso ao seu vídeo, mas não tem importância agora que eu tô pronta. Então, assim, tá cada um no tempo e vamos embora, É isso né? Tem aí, mais é isso perguntas aí. aí? Tá, vamos lá, né? Nós temos que sair, né, Gabi? É, Olha né? aqui, é essa aqui. Muito obrigada, doutora Ângela, por essa live amorosa e sublime, por mais encontros de pura Ah, que esperança e linda. luz. A Ah, um Jana, beijo. querida. Beijo, Jana. Essa Que aqui é uma mais? fofa também. Eu sempre imagino a Embre cheinha de bebês. Quando a Ah, porta abre, o meu diz: gente, minha mãe tá aqui. Essa aqui ela disse que ela ai, que vem. Toda vez que linda. ela vem na clínica, ela diz assim: doutora, eu entro aqui e imagino um monte de bebê e eu vejo o meu bebê dizendo: olha lá, minha mãe tá aqui, tá Ai, chegando. que linda. Isso, muito bem.
É isso aí. E é um pensamento É isso lindo mesmo. mesmo, né? Lindo, lindo. Ó, essa é a tua mentora, a mãe dos gêmeos, Sim, né? A sim. Joyce. Sim, A Joyce. Joyce. Tu tá vendo a pergunta? Não, tô vendo Não, a ninguém, gente. Joyce. Tô A vendo Joyce ninguém tá falando falando. comigo aqui. Tô arrasada. Saibam que vocês duas são maravilhosas, que estão no meu Ah, coisa potinho da gratidão para todo sempre. Amo, linda. Um querida. beijo, Joyce. Obrigada, Joyce. Querida A Joyce mesmo. é sempre tão carinhosa comigo, eu nem conheço ela Ah, pessoalmente. é Bom, nem gente tu, como né, a Gabi? Uma gente, é um hora nós vamos ter amor. que fazer uma coisa junto. Eu acho. A Então, mas vamos, Lulu, deixa acabar Luz, essa Lu, pandemia aí. Ah, vamos. Gabi foi um farol na minha vida, mesmo sem hum. ser tentante. É Quem a falou isso? Luz Lu ponto Ah, A. que linda! Ah, eu amo, É, gente, porque, olha, você sabia que tem mulheres que não são tentantes e se inscrevem na comunidade para poder ter acesso aos ensinamentos mais aprofundados? Mas aí foi por que isso que eu abri a legal. Escola do Alto Amor. Lembra do meu da hora de fugir? Eu voltei para o meu estado, pro meu lugar Sim, de origem, que foi a Escola do Alto Amor. sim, E essa sim, escola me sim. ajudou demais a voltar para o meu lugar seguro com o tentante. Olha só, Então, tudo é olha só. aprendizado. Vou eu fazer a escola, Gabi. Vou Ah, fazer. Não, mas tô precisando mesmo. Não, é olha, essa energia toda, sabe? Eu tenho que estar sexta-feira firme. agora. Sexta-feira agora a gente tem estudo metafísico. São 2 horas de estudo de um livro que a gente debate. É uma coisa linda. Muitas mulheres. A gente fez círculo sagrado, agora vai ter yoga. Tá um movimento bom. E aí Que são para legal. mulher. Tem várias tentantes que já estão numa pegada assim mais do. Que já não estão tão focadas na jornada, porque já compreenderam a jornada e que estão lá, né? E é uma experiência muito especial. Me reconectou demais com a minha fonte. Uhum. Aqui é uma antiga paciente minha, a doutora Ângela, serei eternamente grata por me ajudar a Uhum. engravidar, estamos muito Muito felizes. bem. A Sabrina é uma coisa interessante, assim, só para falar, né, que a gente fica pensando, e às vezes as pacientes ficam com esse medo, né, ai, vou na clínica, é só fertilização, gente, não é só... Se vocês forem no lugar certo, o médico vai olhar para vocês e vai ajudar vocês a engravidar, É. Isso. né? Essa paciente já veio da médica dela, não tinha muito óvulo, e eu disse, dá para tentar natural, sim. Engravidou natural. Tá Engravidou vendo? naturalmente, né? Mas tem que se entregar, tem que se entregar. Essa aqui é uma paciente falando, então não é minha paciente. Eu sofro muito, meu esposo não faz exames, choro toda noite, luto sozinha, e ele vive me cobrando a minha ajuda. Não entendi aqui, me cobrando. Ah, não, me cobrando. Me ajuda. E É aí tem que porque ter um aí. tete a tete, né? Não, aí eu acho que a Não. indicação já é outra. Eu acho que ela tem que Hum. procurar um psicólogo da linha sistêmica para botar cada qual em seu lugar, né? Você no papel de esposa, não de mãe, né? Então aí tem que ter um ajustezinho de quem é que faz o que dentro desse sistema familiar. Né? Se ela está assistindo muito sugada, se está precisando dar mais e recebe pouco, tem um desequilíbriozinho que a psicologia sistêmica ajuda muito nisso. Gabi, várias perguntas aqui. Tudo de elogio, agradecendo. Gabi mudou a minha vida. Ah, que lindo. Vários. Todos assim, tá? Tem Tá algumas bom. perguntas ali que eu acho que vão se prolongar muito. E Tá acho que a bom. gente precisa encerrar, Gabi. Vamos Né? dormir então. Mas é sempre assim, né, Gabi? Sempre. E Sempre. olha, eu te Não, espero no eu Clubhouse. quero saber se tu fala assim com outra médica. Falam. Mas eu sou desse jeito despachada. Não, comigo eu sou melhor para falar contigo. Menina, olha, a gente abre a conversa e ali a gente fica. Imagina no Clubhouse, a gente já tá falando qual é a cor da calcinha. Deve ser. Dá. Ali a gente já tá na alma. Menina, aquele Clubhouse, eu vou te falar. Olha, como é que eu posso falar? Um empresário, sabe, famosérrimo, compartilhando que o pai fazia tal coisa. Gente, é um processo de vulnerabilidade, de cura ali, né? Muito legal, muito legal. E eu Eu, vou te olha, eu dizer, participei de uma sala, olha aqui, ó. assisti Ah, de como tornar a relação com o paciente mais humana. Minha gente, eu fiquei de queixo caído. Cada psiquiatra, é, apaixonada, fiquei ali. é. Tu sabe que assim, ó, eu dei um novo nome pro Clubhouse, né? Na verdade, um slogan. Só fica parado quem quiser.
Porque aquilo ali, tu aprende assim, ó, O quê? é Não, muito aprendizado. Muito pelo aprendizado. amor de Deus. É isso Demais, mesmo. demais. Te vejo Gabi, lá. Vou te chamar hã? lá. Vamos Vou fazer marcar alguma alguma coisa lá coisa. pra gente Sim, eu fazer. tô te seguindo e eu vi que tu tá me seguindo também. Claro. Tá? Vamos combinar. Tá? Gabi, sempre muito bom falar contigo, uma delícia. Coisa Uma linda. Obrigada. delícia, tá? Eu Vamos também. combinar mais. Vamos combinar mais. Muito obrigada pelo convite. Estou sempre à Imagina. disposição. O que precisar, se você precisar de alguma coisa aí, Tá para a gente bom, vou poder, sei lá, gritando. para fazer alguma coisa para as tentantes que estão com você, pode Tá? contar comigo, estou por Tá aqui, bom. tá bom? Então tá bom, Gabi, um beijo grande, um beijo para teus meninos, tá? Obrigada, para os Tudo de seus bom, também. obrigada por todo o teu tempo aqui com a gente, Ô, gente, beijo, minha gente. Obrigada pelo carinho, tá? viu? Não consegui ver os Então tá. comentários. Mua! Então, um beijão, Gratidão tchau. eterna. Tchau. Tchau, querida. Eu acho que é você que sai. Então tá, gente, encerrando mais uma live, 1h30 de muita empolgação. Eu digo que eu sempre faço, sempre que eu faço live com a Gabi, a vontade que eu tenho é de entrar dentro do celular, que é sempre muito empolgante. A gente fala sempre de coisas muito importantes, muito profundas. Foi uma delícia. Obrigado pela participação e semana que vem tem mais, tá bom? Um beijo.